povo da internet, amigo do agronegócio, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui de volta, sempre com nossos bate-papos aqui, né, comentários. E nesse mês de julho a gente não poderia deixar de falar sobre o Plano Safra 2020-2021, que já está em vigor, né? O Plano Safra que é um pouquinho maior do que o último Plano Safra, em torno de 236 bilhões de reais, 13 bilhões de reais superior ao último Plano Safra, sendo 179 bilhões para custeio e comercialização e 56 bilhões para a infraestrutura. Sobre esse assunto, vou conversar a partir de agora com o Valmir Fernandes Segato, que é diretor-presidente da Credit Citrus. Muito obrigado pela presença, Valmir. Muito obrigado, Gustavo. Bom dia. É uma satisfação falar com você, com todos os seus ouvintes no YouTube, no seu canal. Valmir, esse valor ele atende às necessidades, mesmo sendo um pouco superior somente ao ano passado, já que no ano passado o mundo se brigava, teria que ser maior, teria que ser maior. Esse ano vai ser um pouco maior, muitos dizem até por causa da pandemia, porque senão nem seria um pouco maior. Mas esse valor vai conseguir atender as necessidades desta safra 2021? Isso. O plano ele traz um aumento de 6,1%. E se você considerar o crescimento das safras, né, como número relativo a um crescimento, então a disponibilidade de recursos acompanhar esse crescimento, ele atende de forma equivalente. Naturalmente que as culturas, as commodities, algumas pressionam por mais demanda, principalmente fluxo de caixa num período igual agora, como a pandemia, né, que exige fluxo de caixa, disponibilidade, liquidez, ela poderia ser maior. A gente sabe que o plano safra ele atende aí em parte os custeios, né, não totalmente. Setor na cadeia, todo aquele que fornece insumos ou aqueles outros agentes participantes de fornecedores de crédito ou outras formas que envolvem os papéis do agronegócio, os certificados, as LCAs, a própria CPR, né? Eles compõem o custo total da despesa com crédito que o produtor utiliza. Considerando esse aumento, ele melhora a performance, né? Ele também baixa com as taxas de juro o custo, né? As taxas de juros reduzindo. Então há um cenário mais positivo quando se tem um plano safra que está sempre acompanhando o cenário da safra, né? Você comentou já um pouco a respeito dos juros, né? Tem muita gente que reclama que os juros eles estão ainda fora dos padrões que já estão sendo cobrados pelo mercado, né? Já que o Banco Central mês a mês tem, né, diminuído aí bastante, né, o índice de juros no Brasil. O que você tem a falar a respeito disso? É realmente um juros real para que o agricultor e o pecuarista possam acessar esses créditos ou está um pouco fora desse padrão? Naturalmente que se ele pudesse aproximar da Selic, né, ele ficaria bem mais próximos aí da realidade, que é a composição do que se representa o custo financeiro no país. Mas agora que você olha custo financeiro e coloca ele dentro da operacionalização, da logística do crédito, ele absorve os custos de observância, ele absorve o custo operacional e ele transmite isso para dentro da operação. Então, a preocupação de trazer o juro o mais próximo possível da Selic também observa essa relação. O grande repassador dos recursos de crédito rural é o Banco do Brasil, que é um banco que também utiliza o uso dos depósitos para fazer frente à disponibilidade de crédito, considerando o compulsório que está previsto em lei. Então, tem todo um arcabouço de construção da taxa, né, que isso é estudado pelo próprio Ministério da Agricultura, e também busca cada vez mais estar próximo da taxa da referência do país, no caso da Selic, né? Você vê, abaixou ali em torno de 1 ponto percentual para produtores médios, né, no Pronamp, abaixou um pouco próximo de 1%, baixando para 4%, pequena agricultura familiar, limitando ela em 4%, 2,75% a 4%. E abaixou do grande produtor de 8 para 6, então deu uma refrescada um pouco maior para aquela categoria que são mais comercializáveis. Ou comercializável no sentido de gerador de excedente. A agricultura familiar, ela não só gera o consumo próprio, como ela gera muitas cadeias locais. Então, acho que proporcionou um equilíbrio dentro de harmonia, considerando todos os efeitos que tem de equalização de recursos no caixa do governo, considerando taxas mais próximas da Selic, que naturalmente poderiam ser, como você bem colocou, né, é um tema bastante discutido, poderia ser cada vez mais próximo da Selic, não tem dúvida. Por outro lado, ela reflete uma redução e traz a proximidade. O que tem de interessante nessa logística toda do crédito, Gustavo, é o tema da oportunidade, da suficiência e da adequação que o recurso proporciona. Ou seja, a oportunidade é o momento que ele está comprando o insumo, né? A antecipação, a oportunidade de
antecipar a aquisição dos insumos. Depois vem a logística da distribuição do insumo que ele compra. Então, se ele deixar o produtor de grãos, que vai plantar lá em final de outubro, início das águas, ali, outubro, novembro, ele deixar para comprar os insumos muito em cima da hora, ele vai competir com logística da distribuição desses insumos, ele vai ter dificuldade de comprar, às vezes, a fórmula mais adequada no fertilizante, ou a própria variedade mais adaptada para ele. Então, há uma complexidade envolvendo que o crédito, ele por ser o início ou a partida da demanda, ele precisaria estar sempre disponível no final do ciclo ali, abril, maio, para que ele possa fazer frente aos inícios das negociações. É natural que o crédito saindo em julho, ele já iniciou essa conversação. Então, aí é onde existe uma preponderância importante do planejamento do produtor. Às vezes, uma compra, onde ele vai vincular um prazo de pagamento para que aquele crédito já tenha ali se organizado também e sair rapidamente para ele fechar o ciclo dele. O adequado, né, que um produtor deseja, considerando a safra iniciando ali em julho, agosto, é que ele já tenha conseguido planejar isso até discutir preço. Naturalmente que esse ano a pandemia trouxe um elemento ainda mais agressivo sob o ponto de vista de discussão disso tudo que nós estamos falando. Eventos como a própria AgriShow cancelados, outros eventos a nível de Goiás, Mato Grosso, todos, aquilo ali era um momento também de discussão, né, que permitia já do próprio produtor entrar com o seu planejamento, fazendo algumas aquisições, já travando preços, né? Isso tudo criou um componente de grande expectativa. A taxa do crédito, ela veio dentro do cronograma convencional. Em junho saiu o planejamento, chegou a quantidade de recursos, as origens. Então, isso, de certa forma, dá um pouco também contribui para que a gente tenha um cenário um pouco mais equilibrado. Do outro lado, está pesando na balança a variação cambial, de forma bastante positiva para o país na pauta de exportação. E a gente sabe, né, que o agronegócio representa na pauta de exportação, talvez hoje até mais do que já se representou, superior a 30%, 35%, e Alguns setores contribuindo. chegou até 50%, né, nos últimos meses. Exatamente, né? A proteína vegetal e animal, né, mais na balança aí representada pela soja, o próprio milho, né? Que carrega um histórico de crescimento espetacular no país, né? O milho passou a ser pauta de exportação há 10 anos, era somente consumo interno, né? A própria transformação dos dois em proteína animal, com principalmente suínos e aves, né? Com os maiores consumidores, e a pauta de exportação representada pelo frango como o maior exportador de carne de frango do mundo, que é o Brasil. Tudo isso fez com que na relação a pandemia não aconteceu só para o Brasil, né? Ela provocou Sim. reduções de produção, desequilíbrio de ofertas no mundo todo. E o cenário de representação da desvalorização cambial, né, provocando uma proporcionalmente um preço melhor lá fora dos nossos produtos super competitivos, né? Carne de primeira qualidade sendo colocada com dólar de 5 no mercado, né? Contrapartida de 3,5 o ano passado. Então, essa competitividade também acelerou as demandas de mercado futuro. A própria discussão entre China e Estados Unidos, né, entre a guerra comercial instalada na discussão de pautas de exportações e importações, ela também direcionou os consumidores para os mercados que estavam disponíveis e aumentou a demanda do Brasil. Então, a gente experimentou esse primeiro semestre um aumento das exportações, principalmente em proteína animal, aumento nas exportações, principalmente de soja e milho, e isso pode até refletir, às vezes, em abastecimento interno, né? Do outro lado, a cadeia toda de crédito sofreu todo um questionamento, uma dificuldade de entendimento, se vamos ter dificuldade, se vamos ter falta, se não vamos. Ainda assim, a gente percebe que, em contrapartida, o preço deixou certa liquidez para que o produtor pudesse já iniciar a safra com parte dos recursos próprios, principalmente nas cadeias de soja e milho. A gente vê que o pessoal tem solicitado crédito, né, de forma antecipada, não só utilizando o crédito convencional, o crédito rural, mas usando outras fontes de recurso, né? Por exemplo, o LCA, né? Nós trabalhamos com um recurso de LCA aqui, ofertando para o produtor com uma taxa muito próxima do que é do crédito rural. Então, você faz frente a essa logística e coloca uma distribuição de um formato e na hora adequada. Mas o plano safra, ele é necessariamente adequado, e nesse período que ele entra, ele complementa e praticamente empurra toda a atividade
principalmente do médio e do pequeno produtor, que ele tem a maior dependência do crédito rural, né? Sim. Valmir, um outro ponto também polêmico, que todo ano, você conversando com produtores, principalmente, eles reclamam, né? E a gente percebe que, claro, vem aumentando ano a ano, a burocracia vem diminuindo, mas ainda existe muita burocracia. As cooperativas de crédito, elas vão até um pouco na contramão dos bancos do mercado, né? Elas até facilitam. Então, essa burocracia que normalmente o produtor ele tem dificuldade, às vezes, nas instituições bancárias tradicionais, no caso da cooperativa, ele não tem isso, né? Então, essa burocracia que muito se reclama, se ele procura uma cooperativa, é mais fácil para ele conseguir ter acesso mais rápido ao que ele precisa, né, de financiamento. Você tocou num ponto importante, né? A cooperativa de crédito, ela é do associado, né? Então, o associado, ele é o dono, ele participa da cooperativa como sendo um negócio dele, e elas têm um número de cooperados, né, sensivelmente menores comparado aos grandes bancos, aí, às instituições financeiras, e com isso as cooperativas se preparam para uma logística mais simples, que é o que você colocou, logística da distribuição do crédito. O que é isso? Né? Rodar uma base de crédito, deixar um limite aprovado ao final da safra para ele. Nas cooperativas de crédito, isso o produtor está muito próximo, ele entende ali a sua necessidade como sua casa, e as informações elas estão acumuladas, e hoje já tem sistemas bem preparados para isso, a ponto de você avisar o produtor, ó, teu limite já está pronto. Então isso facilita aquela tomada de crédito, de avaliação, de capacidade de pagamento, tudo. Fora isso, tem um histórico todo, Gustavo, que ele é bastante favorável à cooperativa. Ele convive com a cooperativa há vários anos, suas histórias estão ali dentro, a sua receita circula pela própria cooperativa, então isso facilita bastante. E do outro lado, né, você tem algumas exigências regulamentares. No crédito rural, por exemplo, valores acima de 300 mil exigem aquele mapeamento georreferenciado, né? Abaixo não. Na pecuária que não utiliza, todo esse aparato, a maioria das cooperativas hoje já tem sistemas que ela própria captura, às vezes por informação de satélite, que já estão colocados à disposição do produtor, e isso facilita bastante. As próprias fiscalizações naturais que ocorrem também são feitas de forma via satélite, respeitando todas as regras exigidas do Banco Central, mas que fazem a operação ficar mais rápida e mais barata. Ou seja, você está próximo do cooperado, próximo do produtor rural, oferecendo para ele uma logística mais simples e facilitando essa a fase do planejamento para ele, você tem que ter isso aí como meta e objetivo, até porque, como eu falei, né, o cooperado é o proprietário, ele é o sócio da cooperativa, né? Então, acho que a gente consegue, como cooperativa, ter essa logística mais simples. Os documentos são iguais, não tem muita diferença, mas eles são cumulativos aqui dentro. Então, se eu permitir que o próprio produtor consiga deixar as informações dele aqui mais simplesmente possível, mais formas mais simples possível, naturalmente que o processo fica mais rápido, né? E isso faz com que você tenha uma logística melhor. Outra coisa que é interessante é que, assim, né, nas cooperativas de crédito, como está lá na base da sociedade, você tem normalmente as carteiras definidas por segmentos bem claros. No nosso caso aqui, por exemplo, toda cidade que tem agronegócio, ela tem obrigatoriamente um gerente só para cuidar da carteira do crédito necessário para o produtor rural. Então ele visita, ele convive, ele está no meio, ele é dali da comunidade, ele é preparado para isso, é formado nisso. Tudo isso gera uma facilidade que acho que acumula com tudo, faz uma logística mais própria e mais próxima do produtor. Para a gente concluir agora, falando um pouco mais do trabalho do Credit Citrus, né, o que vocês podem falar em relação a esse plano safra que está agora, como que vocês estão trabalhando, né? E paralelo a isso, eu acho que seria importante já trazer uma orientação. Você já comentou um pouco a respeito disso. O importante é planejar, né? Planejar e estar em contato com a sua instituição bancária que você vai retirar lá. E para a gente concluir um pouco a respeito disso, como que o Credit Citrus vai trabalhar a respeito disso, né? Estando próximo mesmo, trazendo orientação, informação para que o produtor tenha um bom resultado no campo? É isso aí, Gustavo. Você colocou os pontos que eu acho que são os mais críticos sob o ponto de vista de atendimento mesmo, né? A Credit Citrus é uma cooperativa que atua em todo o estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas, mas seus produtores daqui expandiram
Então, nós temos vários cooperados que moram aqui no interior de São Paulo e que têm imóveis em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Seus negócios expandiram. Próprio muito da agricultura, que não fica só localizada, às vezes ela expande por oportunidade. Então, o que nós temos feito e fazemos aqui, e damos a orientação, é sempre próximo do final do ciclo agrícola, a gente sai e coleta as informações. O adequado é que ele conseguisse ter isso já planejado, organizado, oferecendo isso já de forma aberta para todos os seus parceiros financeiros, sejam eles cooperativos de crédito, sejam cooperativas de produção, sejam os bancos, né, sejam públicos ou privados. O ideal é que o produtor tivesse uma ficha mínima, né? Seu planejamento de safra, planto quanto? Minha previsão de colheita é tanto. Usei tais insumos, tem um custo operacional, um custo de negócio em tal. Se ele tem essas informações, e nós organizamos dessa forma, né? A gente faz uma pequena acúmulo de informações, essa entrevista, né? Conforme a complexidade das atividades, porque hoje você não tem só um produtor, evidentemente, tem aquele vinculado a uma única atividade, por exemplo, planta cana, está vinculado a uma usina, a região dele tem essa característica, mas você tem, às vezes, um produtor que tem a cana, tem a soja, tem o milho, tem pecuária, ele tem área irrigada, então tudo isso faz com que você aumente, às vezes, a complexidade de informação. O que a gente tentou fazer é, cada produtor, a gente contata, coloca uma informação resumida e traduz isso já naquela limite do crédito. Aí, nessa hora, já começa a aparecer as oportunidades de discussões de qual a linha que você poderia utilizar. Qual é essa demanda? É para longo prazo? Aquisição de máquinas, implementos? Nós temos as linhas do BNDES, que elas usam o repasse do recurso, atingindo taxa de 6%, 7% até 10 anos, 15 anos, e tem umas linhas próprias, ou a linha que a gente repassa recurso do crédito rural, que é essas taxas que nós falamos, e as linhas que são a da própria cooperativa. Ela advém do movimento que o produtor deixa na cooperativa, gera um depósito, esse depósito normalmente em investimentos que ele fez, por exemplo, LCA. Então, um grupo que deixa recursos aplicados aqui, por exemplo, em LCA, gera recursos para aquele outro grupo que demanda o próprio crédito. E o que a cooperativa tem que fazer é baixar o máximo possível, ou seja, estar perto daquilo que vai para valor aplicado pelo aquele investidor, para aquele que vai tomar o crédito, fazendo com que essa taxa fique próxima aí do valor que o crédito rural oferece. Então, esse ano, a gente tinha uma expectativa no início do ciclo, quando planejamos, de ter um crescimento aí de 15%, 17% da oferta de crédito, até maior do que a gente já tinha. O que a gente está percebendo é que esses recursos devem atingir esses 15%, 17% de aumento, podendo até ser superados. Por quê? Aumentou a demanda. A gente percebe um aumento de demanda de recursos, de crédito, e principalmente envolvido aos setores que são voltados para soja, milho, que é grãos. O da cana está um pouco mais estável, né? Os produtores estão aí preocupados com o setor que teve um pouco de desequilíbrio, teve impacto cambial, impacto de dólar, né? Principalmente no petróleo. Sim, açúcar, etanol, complicado. Exato, açúcar, etanol, uma hora açucareiro, uma hora etanol, né? Combustível. Mas o setor não está totalmente desamparado, desorganizado. Boas usinas aí, importantes, né? Temos, inclusive, cooperados que são usinas, né? Então a gente percebe esse balanço em alguns lugares bem mais organizados, outros aí precisando de ajuda, às vezes. Mas na hora que você vai falar, vamos ofertar o crédito, né? O que a gente recomenda, o que eu deixaria de recomendação aqui para o produtor? Primeiro, o mínimo de informações organizada numa pastinha sua. Ele precisa do CCIR, ele precisa lá do seu ITR organizado, sim. Isso aí vai ser exigido para ele no registro de cédula. As informações do que ele colheu, ou seja, como é que foi a safra anterior, mais aquilo que ele planeja e projeta para o futuro, adicionado do seu imposto de renda. Essas informações básicas ajudam ele a acelerar na hora que ele senta no agente financeiro, fala, eu necessito da aquisição de insumos aqui. Para quanto? Para 1.000 hectares de soja. Aquilo ali já tem uma referência. E como é que foi a sua safra anterior? Eu colhi 58 sacos por hectare. Ah, legal. Como é que você comercializou? Comercializei a prazo junto a determinado trade ou cooperativa. Essas informações, Gustavo, é composta de um pequeno dossiê que o produtor põe debaixo do braço e leva ela organizada, senta com o agente financeiro,
senta com a sua cooperativa, senta com quem ele tem hábito ou quem ele gostaria de comercializar e ao mesmo tempo adquirir insumos ou até o próprio banco para pegar o crédito, isso agiliza bastante as informações dele e propõe para ele um tempo mais rápido de tomada de crédito, sabe? Isso é muito significativo. Acho que esse nível de organização seria uma contribuição importante. Daí em diante, ele trabalhar rapidamente com ter o documento em mãos, os seus registros habituais, e em seguida o recurso liberado. Não sei se a gente constrói dessa forma um resumo básico, Gustavo, Sim, mas sim, partiria sim. por esse início aí para Com orientar o certeza, pessoal. né? E a mensagem final que a gente deixa, né, é tentar buscar sempre investir, tentar aplicar tecnologia, né, tentar buscar o melhor dentro da sua propriedade, porque é isso que vai garantir a fixação do agricultor e do pecuarista no campo. Não tem mais como voltar atrás. Sem dúvida, é isso mesmo. Uma mensagem final, como você falou, né? Você tem um público aí presente, bastante, ou escutador da sua comunicação, é que a gente está vivendo um momento de oportunidade, sabe? O Brasil está visto como um grande fornecedor de alimento mais do que nunca, cada ano que passa. Então, as cadeias estão cada vez mais estruturadas e exigentes, né? Então, trabalhar de forma organizada e planejada e ter bons parceiros, né, do seu lado, isso vai fazer sempre a diferença. Beleza. Muito obrigado. Eu conversei com o Valmir Fernandes Segato, diretor-presidente do Credicitos. Muito obrigado. Até a próxima, Valmir. Obrigado, Gustavo. Um grande abraço.